A tua presença é alegria, a tua presença é fortaleza pra minha vida. A tua presença é força, a tua presença é vida, a tua presença é refrigério pra minha alma. Onde a presença está, os milagres acontecem. Onde a presença está, as trevas desaparecem. Sou a arca da nova aliança, pois carrego a presença de Deus. Seu poder e sua glória opera em mim. A presença do Altíssimo. Sou a arca da nova aliança, pois carrego a presença de Deus. Seu poder e sua glória opera em mim. A presença do Altíssimo. Te amo, ó Pai. Eu te amo, Jesus, querido. A tua presença é força. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos felizes porque estamos mais uma vez nessa terça-feira para falarmos a doce palavra do Senhor. Quero que você abra o seu coração, quero que você fique à disposição do Espírito Santo. Com certeza, Ele falará conosco nesta noite. Se você tem a sua Bíblia na sua casa, abra comigo nos Salmos de número 42. Está escrito assim, Salmos 42 é um salmo para os filhos de Coré, e diz o versículo 5: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. O versículo 8: Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao meu Deus, ou a oração ao Deus da minha vida. Amados, nós iniciamos na live passada uma ministração que eu quero terminá-la nesta terça-feira. Estávamos falando a respeito da arca, de como conduzir a arca, de como Davi iria conduzir a arca do Senhor. E você que sempre está conosco, é só você dar a sequência, você vai saber como aconteceu. E nós terminamos falando que a arca ficou na casa de Abinadab durante o tempo de 40 anos e nada de extraordinário aconteceu naquele local. Porém, Davi, ele vai retirar de lá a arca, a presença de Deus, e trazer para Israel, porque ele não consegue reinar sem a presença de Deus. E no trajeto para trazer a arca, acontece a fatalidade, Uzá morre, e Davi, então, ele não quer levar a arca mais para Jerusalém, porque Uzá morreu. Então, Davi, ele, entre aspas, ele desfaz do problema na primeira oportunidade que tem. E onde ele vai desfazer do problema? Ele encontra na beira do caminho por onde ele está passando, vindo de Kiriat Jearim para Jerusalém, ele encontra uma casa, e quem mora nesta casa é um estrangeiro chamado Obed-Edom. Obed, a palavra Obed significa servo,
Mas Edom é porque ele era dos edomitas. E os edomitas, eles originaram-se de um pecado de incesto. Então era um homem que não tinha nenhuma ligação com o povo de Israel. Contrário disto, ele era inimigo. Ele não estava inserido no contexto da bênção. Mas quando o rei ele coloca a arca, a presença de Deus na casa de Obed-edom, Obed ele aceitou. E ao contrário do levita chamado Abinadab, ele começa a cuidar da arca na sua casa, na sua humilde casa. E então ele cuida, ele zela, ele venera, ele ora, ele adora, porque ele sabe que a presença de Deus agora está dentro da sua casa. Nós precisamos observar que às vezes nós temos o nosso lar como simplesmente uma casa, mas o nosso lar é a primeira igreja, é o primeiro templo em que nós devemos adorar ao Senhor. E quantas vezes, ao invés de adorarmos ao Senhor, ao invés de adorar a presença de Deus ali no nosso lar, nós usamos o nosso lar para amaldiçoar, usamos o nosso lar para contendas e tantas outras coisas mais. Porém, Obed, ele disse assim: eu vou aproveitar o momento que eu tenho, vou aproveitar a oportunidade que me foi dada, mesmo sendo eu um estrangeiro, e vou adorar ao Deus dos crentes. E então ele começa a adorar a Deus. E a Bíblia vai dizer que não levou 40 anos, mas no espaço de 3 meses, 90 dias, Deus começou a prosperar a este homem de um tanto, que até a mulher que era estéril gerou filho, ou ficou grávida. As plantações que estavam morrendo tomaram vida. Os animais que estavam morrendo de magro, de fome, esquelético, eles tomaram corpo. E a notícia chegou para Davi que agora a arca tinha abençoado a casa do Obed. Davi então diz assim: se abençoou a casa de Obed, então eu quero a presença de Deus agora em Israel. Queridos, entenda isto porque é muito legal, é muito bacana quando você entende isto. Óbvio que não houve esse diálogo, pode ter tido até outro, mas esse eu criei. Quando Davi chega na casa de Obed para retirar a arca, Obed não libera. Em outras palavras, quando Davi chega para tirar de Obed a presença de Deus, Obed não aceita. Obed agora era um homem próspero dentro de 90 dias. Para você entender o que acontece na tua casa quando você abre a porta e convida Deus para entrar. A casa pode ser uma casa literal ou pode ser a sua casa, a sua vida, sua casa espiritual. Obed disse: eu só libero a presença de Deus com uma condição. Para onde ela vai? Ela vai para Jerusalém. Então, espere um pouco, que eu vou juntar nossas coisas e nós vamos para Jerusalém junto com ela. Obed nunca mais deixou a presença de Deus, e quando você estuda sobre ele, você vai ver que ele foi de porteiro a tesoureiro dentro da casa do Senhor, mesmo sendo ele um estrangeiro, porque ele reconheceu que Deus é o Deus que abençoa. Ele reconheceu que quando abrimos o coração para Deus, Deus transforma a nossa vida. Ele reconheceu que quando a presença de Deus entra na nossa casa, ela transforma o nosso caráter. Ele reconheceu que Deus era Deus, enquanto outro não reconheceu. Porém, no trajeto da casa de Obed até Jerusalém, não era longe, era 25 quilômetros. Não é longe, não é longe. Nós fazemos isto com muita facilidade. E Davi, ele aprendeu que da primeira vez ele errou, mandando um carro para trazer a arca. E ele então agora, ele diz: eu vou pelos canais viáveis. E preste atenção nisto, você que está em casa, prestemos atenção, nós que estamos aqui nesta live, que às vezes nós achamos difícil cultuarmos a Deus 3 vezes por semana. Parece um sacrifício tão grande. Meu Deus, tem culto outra vez, e se eu não for, vai ficar feio. Eu tenho que ir só para bater o cartão, mas eu tenho que ir. A Bíblia vai dizer, você vai encontrar aqui onde eu li a segunda leitura da primeira live, que do dia que eles saíram da casa de Obed até chegar em Jerusalém, levou 6 meses. E o que aconteceu nesse trajeto?
Nesse trajeto eu vou te fazer conhecer um homem que talvez ele está no anonimato na tua vida, mas eu vou te mostrar esse homem hoje. Nesse trajeto, eles davam 6 passos, 6 passos, e no 7º passo eles paravam, e a Bíblia diz que eles sacrificavam. Só que esses sacrificavam, eles matavam 14 bois em cada 7 passos. Eles andavam 6 passos, pastor, paravam e faziam um culto que durava o tempo de sacrificar 14 boi. E em todos estes passos, em todas essas paradas, existia um homem chamado Asaf. O Asaf do Salmo 73, o Asaf que não escreveu só o Salmo 73, ele escreveu o 73, ele escreveu o 50 e escreveu do 73 ao 83. Mas por conta de uma palavra um pouco forte, nós gravamos o 73, porque ele diz: quanto a mim, os meus passos quase desviaram, porque eu olhei a prosperidade do ímpio e desejei no meu coração. Então nós marcamos este salmo por conta disso. Só que este homem, ele cada 6 passos para o 7º, ele prestava um culto a Deus. Então você faz a conta, quantos cultos ele fazia num dia e quantos cultos ele fez em 6 meses. Se nós olharmos, você pega 6 meses, 3 cultos por semana, 3 vezes 4, 12, vezes 6, 72. Em 6 meses nós fazemos 72 cultos. Faz a conta quantos cultos este moço fez. Quantas vezes ele adorou ao Senhor nesses 6 meses? E ele não tinha reserva para adorar. Vai andar 6 passos e parar, é a oportunidade que eu tenho de adorar o meu Deus. Quantas vezes nós temos a oportunidade de adorar a Deus e nós deixamos a oportunidade passar e não adoramos? Quantas vezes nós estamos aqui na igreja, queremos um culto bacana, um culto legal, mas nós não temos adoradores. Nós temos aqui algumas pessoas e Deus está esperando você, adorador. Você que foi chamado como adorador. Adorador não é aquele que canta, adorador é aquele que se entrega. Nós não estamos falando daquele que tem a habilidade de cantar, mas estamos falando daquele que ele ama estar na presença do Senhor. Esse é o adorador. Então, e ele não economizava. Ele acompanhou o trajeto da arca desde que saiu de Obed até entrar em Jerusalém. Quando ela entra em Jerusalém, depois de 6 meses, o povo está cansado, milhares de bois morreram, muitos sacrifícios foram feitos, mas desta vez não morreu ninguém, a arca chegou em Jerusalém. Preste atenção, quando a arca chega em Jerusalém, nós estamos falando da arca que foi roubada lá atrás. Quando ela entra em Jerusalém, Davi, que é o rei, sabe o que ele faz? Eu entendo, não está escrito, mas eu entendo que ele diz: eu quero ser um homem comum agora. Ele tira as vestes reais e começa a se alegrar no centro de Jerusalém, porque ele tinha conseguido resgatar a presença do Senhor. Quando nós resgatamos Deus na nossa vida, existe festa no céu, existe festa na terra e existe festa no nosso coração, por conta da presença de Deus que voltou para a nossa vida. Acontece a fatalidade de Mical zombar dele e até de chamá-lo de vadio, porque ele estava bailando, ele estava dançando na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que por conta dela zombar e chamá-lo de vadio, ela nunca gerou filhos, porque ele sabia o que estava fazendo. Ele não estava dançando para se mostrar a ninguém, ele estava alegre, porque a presença de Deus tinha voltado para Jerusalém. Nesse momento, este Asaf, que andou esse tempo todo adorando, a história vai dizer que, é lógico que Davi era rei, tinha sua guarda real, e a arca está no meio, e Davi está na arca, bailando ao redor da arca. E a história conta que este moço, menino ainda, ele vaza, ele fura a guarda real, ele chega perto da arca,
pega na mão do rei e os dois começam a bailar, porque a presença de Deus tinha voltado para a casa de Israel. A presença de Deus tinha ficado 40 anos e 7 meses ausente, mas agora ela tinha voltado para Israel. Era motivo de muita alegria, de muita alegria. E Asaf, ele, a partir deste momento, ele nunca se aparta da presença de Deus, ele nunca se aparta da música, a ponto de a Bíblia dizer que ele tinha 288 mestres de música que ele formou, mas que passou por sua mão foram 38 mil músicos, que passou pela mão de Asaf, sendo ele o músico mais conhecido da época, o mais conhecido da época. O tempo vai passando, o tempo vai correndo, as coisas vão mudando. Davi quer construir o templo, Deus não deixa, transfere para Salomão, Salomão constrói o templo. Quando Salomão constrói o templo, Asaf tem 65 anos, e o músico na época só tocava até os 50 anos. A Bíblia diz em Crônicas que Asaf, quando ele tocava, os sacerdotes caíam por não aguentar a unção e o poder que tinha quando este homem adorava. Acredito eu que quando falava Asaf vai adorar, eu acredito que até Deus levantava do trono, porque ele sabia que ia receber uma adoração com qualidade, ele sabia que ia receber uma adoração de verdade. Então Deus se alegrava em ouvir a adoração de Asaf. Ele não ia lá para cantar, para fazer número, ele não ia lá simplesmente para somar, ele ia porque ele ia render um culto de adoração a Deus. Só que agora o templo vai ser iniciado, vai ser inaugurado, e ele não pode, porque ele tem 65 anos, faz 15 anos que alguém olhou para ele e disse: você não serve, você já é velho, você não pode tocar na inauguração do templo, você não pode. E a história dele é muito linda. Você vai ver isso em Flávio Joséfo. E ele vai dizer que quando disseram a ele que o caminho dele tinha parado ali, que ele não podia mais tocar no templo, ele pega ele tocava símbolo, que é um instrumento de percussão. Ele pega, coloca no seu case, não sei no que, e vai embora. Pega também a sua roupa, porque para tocar tinha que ter o seu uniforme. Põe a sua roupa no case e leva embora. E na sua casa, onde ninguém via, onde ninguém assistia, onde não tinha aplauso, onde não tinha multidão, ele, nas madrugadas, ele pegava o seu instrumento, colocava a sua roupa e, entre outras palavras, ele falava: eu não posso adorar lá no templo, mas na minha casa ninguém pode me impedir de adorar. Sozinho ninguém pode me impedir de adorar, ninguém pode. Se eles acham que eu sou velho, mas eu ainda sei adorar ao Senhor. Amados, eu acho lindo demais uma pessoa que sabe cantar, e sabe cantar de verdade. Eu acho lindo. Eu não conheço música, não conheço nota, eu não sei o que é uma oitavada a mais, 3 oitavadas a menos, eu não sei nada, mas eu sei quando uma pessoa canta, eu sei. Porém, quando nós fazemos com sinceridade de coração, nós não precisamos ser músicos profissionais, nós precisamos adorar com o coração. E quando adoramos com o coração, ela chega lá no céu redonda para Deus entender. Entende? Então Asaf, ele ia para as madrugadas orar, louvar nas madrugadas, adorar nas madrugadas. E quando? Isso é história, Joséfo conta isso. Quando Asaf, ele está um certo dia, por isso que eu li o Salmo 42, que é um salmo dos filhos de Coré. E a história conta que ele está cantando não os seus hinos, não os seus salmos, mas está cantando o Salmo 42. E o Salmo 42, ele vai falar exatamente disso, daquilo que eu fui e não posso ser mais. Mas tem um momento que fala assim: por que está abatido a minha alma? Eu ainda te louvarei. Quer dizer, trazendo a ele uma esperança. E quando ele está, na noite em que ele canta este louvor, ele canta na madrugada, dorme, adormece, e no outro dia pela manhã ele está dormindo, e alguém chega na sua casa, bate na sua porta, a esposa atende e vê que quem está ali não é alguém tão simples, é alguém que tem roupas reais, a carruagem é uma carruagem real. E então
a esposa vai atender. E ela diz, e ele diz a ela que tem uma carta do rei, que é para ser entregue a Asaf. E a carta não diz outra coisa, a não ser contar a história de Davi. Davi queria construir o templo, não pôde, então entra a história de Salomão, e como Salomão colocou tudo de primeira, tudo no templo era de primeira, então Deus tinha exigido que os cantores, que os músicos, para inaugurar o templo, tinham que ser os melhores. E quando Salomão disse que já tinha selecionado os melhores, Deus diz: não, eu quero que busque o melhor. O melhor tinha sido rejeitado pelos pastores, pelos sacerdotes. O melhor tinha sido rejeitado pela banda. O melhor tinha sido rejeitado pela igreja. O melhor tinha sido rejeitado por todos. Mas Deus estava olhando ele adorar da mesma forma como se ele estivesse no templo. E Deus disse: eu quero este homem me adorando no templo. E então ele volta para adorar a Deus no templo. Ele adora a Deus, quebra os protocolos, porque ele sabia a quem ele adorava. Então não importa se alguém te despreza, se alguém te rejeita, se alguém vira as costas para você, se alguém te maltrata, se alguém diz que você não é capaz, faça, porque existe um Deus no céu, que ele não somente vê o que você faz, mas aprova o que você está fazendo, se está fazendo de coração. Assim como Deus, ele abençoou este homem que eu, dentro da galeria dos adoradores, eu coloco ele no meio deles, porque eu não encontro muitos adoradores na Bíblia como foi Asaf. Que Deus, agora vamos acabar, né? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a você que está em casa nos assistindo nesta noite, e que esta palavra possa alcançar o teu coração. Lembre-se, Deus, ele nunca desiste de você. Um abraço e que Deus te abençoe. Vamos orar para abençoar a sua vida. Senhor, nós ministramos a tua palavra nesta noite, e eu quero te agradecer, e eu peço ao Senhor que ajude com que esta palavra, ela possa chegar aos corações, e chegando aos corações, que as pessoas possam entender o propósito da qual o Senhor nos inspirou a mesma. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe todas as pessoas que estão conosco nesta live, tanto os presentes quanto os que estão em casa. Nós os abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus que abençoe, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
declaramos a Ti, Senhor, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e ele é tão grande, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bendito seja o seu nome, Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluias, em espírito de oração, de louvor, de contrimento ao Senhor. Vamos louvar a Ele. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nele nós temos morada. Aleluias. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, ó Pai, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, oh, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me
pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Declare isso ao Senhor da sua alma. Eis-me aqui. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.